Se você vende mentoria e ainda não tem um contrato assinado ou termos de uso com seus mentorados, eu preciso que você assista esse vídeo até o final. Porque existe uma situação muito específica que acontece com infoprodutores que vendem mentoria. E quando ela acontece, o problema vem com tudo. Já avisei que vai dar merda isso. É cliente querendo cancelar, exigindo dinheiro de volta, e você sem nenhuma regra estabelecida para lidar com toda essa confusão. E aí você fica mais perdido que filho de p no Dia dos Pais. Bizarro, pô. Você não tem como provar o que foi de fato combinado, não tem como aplicar uma multa, ou seja, você não tem como se defender. E dependendo do tamanho da sua mentoria, isso pode virar um baita de um problema público muito rápido e ser muito maior do que ele seria normalmente. Nesse vídeo eu vou te explicar por que a mentoria é juridicamente diferente de qualquer outro produto digital que você vende. O que pode acontecer quando você não tem um contrato estabelecido e o que você precisa fazer agora para se proteger. Eu sou Danilo Mello, advogado especializado no mercado digital e na Creator Economy, com um escritório que atua exclusivamente aqui nesse mercado, e esse canal existe para te proteger, meu caro, para proteger quem constrói na internet. E por que a mentoria é diferente de um curso? A primeira coisa que eu preciso te dizer é que você entenda que mentoria e curso online são coisas completamente diferentes, do ponto de vista jurídico, inclusive. Quando você vende um curso, você está entregando um produto. O cliente paga, ele recebe o acesso ao conteúdo e a relação entre vocês essencialmente está encerrada ali. É uma entrega única e pontual. Mentoria já é outra coisa. Mentoria é o que o direito chama de prestação de serviço de trato contínuo, o que significa que você não entrega tudo de uma vez. Você se compromete a estar presente durante um período específico de tempo, com sessões mensais, quinzenais ou semanais, o que for combinado com o seu cliente. E é uma relação que acontece ao longo de um período de tempo específico, com entregas frequentes. E esse detalhe ele muda absolutamente tudo. E por quê, Danilo? Porque quando existe uma relação de trato contínuo, o cliente ele tem direito de encerrar esse contrato durante a prestação do serviço. Ele não é obrigado a ficar com você até o final. Isso aqui é um entendimento que não é meu, tá? É da justiça do nosso país. Só que se você não tem um contrato, não tem uma regra estabelecida sobre como esse cancelamento acontece, é exatamente aí que começa o problema. O que acontece na prática, então, quando uma mentoria não tem um contrato? Imagine só o seguinte cenário: você lançou uma mentoria high ticket, tem 15, 20 mentorados, as sessões estão rolando, e aí no terceiro mês, um mentorado decide que quer sair. Ele te manda uma mensagem, diz que não está satisfeito e que quer receber de volta o valor. Todo o valor. Incluindo, inclusive, os 2 meses que já aconteceram ali as entregas da mentoria. Você, obviamente, vai falar, não, nem fudendo, não quero te devolver nada. Você entregou as sessões, dedicou seu tempo, seu conhecimento, faz todo sentido aplicar uma multa, reter alguma parte do valor, isso é legítimo. Só que você não tem nenhum documento que diz isso, não tem nada assinado, nada que estabeleça qual é a multa, qual que é a política de cancelamento, o que pode e o que não pode ser devolvido. Quero desejar uma boa sorte para vocês na final. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! E aí, e agora? Você vai discutir, vai ficar naquele disse-me-disse, e sem contrato, você tá no mato sem cachorro, meu cara. Vai ser a palavra de um contra a palavra do outro. E sabe o que tende a acontecer nesse impasse sem regra nenhuma? A coisa escala. O cliente, ele que queria cancelar, ele começa a falar com outros mentorados, encontra mais 2, 3 que também estão insatisfeitos, e de repente você tem um grupo organizado, questionando, pressionando, indo nas redes sociais, acionando o Procon, fazendo chargeback de operadora de cartão, vira um puta de um pandemônio. E você tá ali, sem nenhum amparo jurídico para segurar nessa situação. Eu já ouvi muito infoprodutor falar assim: ah, Danilo, mas se o cliente quiser cancelar, eu devolvo tudo, dane-se. Eu entendo de onde vem essa postura, parece generoso, parece seguro, parece que resolve, mas eu vou te contar o que acontece quando isso sai do campo da imaginação e vem para a realidade. Primeiro, os valores da mentoria não são pequenos. A gente está falando aqui de 5, 10, 20, 30 mil reais. E esse dinheiro muitas vezes ele já foi recebido há meses, ele já foi reinvestido no negócio ou já foi alocado para custear outra coisa, ou até mesmo pagar as despesas da própria mentoria. E devolver tudo de uma vez no momento em que o cliente exige é uma baita de dor de cabeça financeira e que ninguém está disposto a pagar. Segundo, nem todo cancelamento é de boa fé. E aí, meu amigo, isso muda muita coisa. Existem aquelas pessoas que participam da mentoria inteira, aproveitam algumas sessões, colocam em prática, até tem algum resultado. Mas aí, Lazarento chega no último mês, pede o dinheiro de volta. Isso acontece.
E sem contrato você tem poucas armas para se defender nessa situação. Terceiro, quando você devolve o dinheiro sem muito critério, você cria um precedente perigoso. Outros clientes ficam sabendo e a lógica vira. Se eu reclamar, eu vou receber meu dinheiro de volta. E aí isso prejudica e acaba minando a sustentabilidade do teu negócio. Então, quando o caso é hipotético, parece muito simples. Mas quando isso acontece na prática, na sua frente, com o seu dinheiro, que você já gastou e o cliente tá te pressionando, tá no teu pé, tem um monte de gente enchendo o saco, a coisa muda muito. E se o que eu acabei de te falar faz de fato sentido, me faz um favor. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque esse não é o único erro que pode custar caro pro teu negócio. E cada vídeo aqui é exatamente sobre isso. Te mostrar o problema antes que ele apareça no seu negócio. Então o que a gente precisa fazer para se proteger? A solução para esse problema ela é simples, não é cara, não é complicada, não exige um processo longo, você precisa de um bom contrato de prestação de serviços de mentoria, ou um bom termo de uso. Qual que é a diferença dos dois? Isso é tema para um próximo vídeo. Esse documento ele precisa estar assinado antes de qualquer mentorado começar. O que esse contrato precisa ter? Pelo menos 4 coisas. Vem comigo que eu vou te falar. Primeiro, você precisa de uma descrição clara das entregas. Quantas sessões são, qual que é a frequência, qual o formato, por quanto tempo. Isso precisa estar bem escrito. Não pode ficar combinado verbal ou só na página de vendas. 2. O valor total e a forma de pagamento. Parece meio óbvio, mas precisa estar no documento. Inclusive o que acontece caso tenha uma inadimplência. 3. Regra de cancelamento. O cliente ele tem que ter o direito de sair, mas como? Com qual tempo de antecedência? Existe carência? Existe uma multa por rescisão antecipada? Qual é o percentual? Tudo isso precisa estar definido antes e não depois do conflito começar. 4. A política de reembolso. O que vai ser devolvido, o que não vai ser devolvido, em quanto tempo, isso tira o arbítrio da discussão. Então, deixa de ser uma negociação de emoção e vira a aplicação de uma regra estabelecida. E aqui eu te faço uma pergunta. Existe algum documento que o mentorado assina antes de começar a sua mentoria? Se não existe, você precisa construir o contrato antes do próximo ciclo da tua mentoria abrir. E se existe, você precisa revisá-lo. Ele precisa ter essas 4 coisas que eu te trouxe aqui, pelo menos. Se não tem todas, ele precisa ser atualizado imediatamente. Ah, Danilo, mas o contrato pode assustar o meu cliente, atrapalhar a venda. Ah, isso é muita burocracia. Eu já ouvi muito esse tipo de desculpinha. Olha, eu vou ser direto contigo. Quem tem medo de contrato é quem já tá pensando em entrar de má fé. Já quer fazer merda. Quer entrar só para ver como é que é. E eu acho que você não tá a fim de ter esse tipo de gente do teu negócio, não é mesmo? Então, o cliente sério é aquele que realmente quer ser mentorado. É aquele que está comprometido com o processo. E ele vê o contrato como um sinal de profissionalismo. Ele se sente mais seguro e não menos com isso. Então, o contrato ele não é uma barreira, ele é uma proteção para os dois lados, para você e para o teu cliente. E você deve orientar o teu time comercial dessa mesma forma. Mostrar para o cliente que o contrato é a regra do jogo, do que ele está comprando. É uma proteção dele, não sua. E se você ainda não tem um documento da tua mentoria, crie-o agora. Dá para fazer um modelo com ChatGPT, Danilo? Mas é claro que dá para fazer. Vai ficar bom? É claro que não. Vai ficar uma bosta, né? Mas eu te entendo perfeitamente, bicho. Se você está começando o seu negócio, é o primeiro lançamento, ou o segundo, terceiro, não tem grana para nada, para gastar para construir um contrato, com certeza não vai ser prioridade. E tá tudo bem. Mas a gente tem uma condição especial para quem está nessa situação e com certeza vai te ajudar muito. Afinal, eu tenho uma empresa também, eu tenho infoproduto, eu sei exatamente os BOs que você tem. Mas se você tem uma mentoria que está indo bem, que está bem estruturada, está crescendo, com muitos mentorados, um volume financeiro bacana, ou se você já está enfrentando algum tipo de problema com o seu cliente agora, esse é o momento de você falar com um advogado especializado no mercado digital. Não vai falar com aquele advogado que faz trabalhista que é colega seu, né? Aí você vai falar com ele de lançamento, perpétuo, high ticket, CPL, ROI, copy, aí o cara vai só balançando a cabeça. Pô, complicado. Não, mas tem que se proteger, sim. Eu vou te ajudar com isso, fica tranquilo. Vai dar merda também. E deixa eu te dizer uma coisa, um contrato mal feito ele pode ser muito pior do que não ter contrato nenhum. Ele pode ter cláusulas nulas, cláusulas que te prejudicam, cláusulas que deveriam estar no contrato e não estão, coisas que você nem percebeu. Então é muito importante um olhar profissional nisso. E se você chegou até aqui é porque isso te importa de verdade, eu fico feliz que você tenha assistido, porque é exatamente esse tipo de problema que destrói um negócio
de forma silenciosa, você nem percebe que está vulnerável até o dia que o problema acontece. E se você quer entender como isso se aplica especificamente à sua mentoria, como estruturar o teu negócio, o teu contrato, do jeito certo, o link do nosso contato está aqui na descrição desse vídeo, vai ser um prazer poder te ajudar. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, não perca tempo, esse é o momento, curta esse vídeo aqui também, isso ajuda o YouTube a entregar mais esse conteúdo a outras pessoas, a infoprodutores que precisam ver isso. E você mesmo pode também compartilhar esse vídeo com outras pessoas. A gente está aqui construindo uma comunidade de quem constrói negócio digital com proteção. Então faça parte dela você também e até o próximo vídeo.